Fala pessoal, tudo beleza por aí? Eu sou a Nutri Paula Mello, nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva, expert em emagrecimento, e hoje o papo desse vídeo é novamente com você que quer emagrecer, que quer quebrar o platô que tá aí estagnado há um tempão, nadando e sempre morrendo na praia. E hoje eu vou mostrar pra você, na prática, com os alimentos ali, como é possível a gente montar uma refeição de forma personalizada, que seja eficiente para o emagrecimento, seguindo algumas regrinhas simples. Eu quero mostrar com isso que está ao seu alcance personalizar suas refeições com a sua cara, de acordo com o seu paladar, e ainda assim colher bons frutos na perda de peso. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero te convidar para um grande evento que eu batizei de O Grande Plano, onde eu vou fazer uma sequência de 3 lives nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Nesses dias o meu objetivo é te passar todos os conhecimentos que são determinantes para que você consiga montar a sua própria dieta e emagrecer de maneira eficiente. Só aumentando o nosso conhecimento em relação aos alimentos e ao funcionamento do nosso corpo é que a gente consegue ter liberdade nas nossas escolhas. E isso é essencial para que o processo de emagrecimento seja duradouro. Então, se você não quiser ficar de fora desse evento, clica no link que eu deixei na descrição desse vídeo e participa! Bom, vamos colocar então a mão na massa aqui, então prepara a caneta e o papel aí que vai ter muita dica legal. Aqui eu vou pegar um modelo de refeição como exemplo para explicar as regrinhas que eu falei para vocês. Algo que poderia ser um café da manhã, ou um lanche da tarde, ou até um jantar, considerando que tem gente que prefere fazer algo mais ao estilo cara de lanche, né, nessa última refeição. Eu mesma sou de Salvador e lá a gente tem o hábito de repetir o padrão do café da manhã no jantar e não o padrão do almoço. E tá tudo certo. Eu vou recapitular rapidamente o que é que a gente precisa fazer em cada refeição do dia, considerando o objetivo de emagrecimento. A gente precisa reduzir a quantidade de nutrientes energéticos, que são os carboidratos ou as gorduras, e aumentar a quantidade da proteína. Sempre que possível, a ideia é fazer isso a partir do maior volume possível no prato. E é aí que entra a participação brilhante dos nossos vegetais. Sempre que você puder trazê-los de alguma forma, o seu prato ele vai ter um volume maior às custas de menos calorias. E você vai conseguir mastigar mais, ter mais fibras, vitaminas e minerais, e isso sempre vai ser uma vantagem nas suas refeições se o seu objetivo é emagrecer. Aqui no Brasil não é muito hábito, né, a gente ter salada, por exemplo, no café da manhã. Mas eu lembro que em algumas viagens até por diversos países europeus, eu sempre vi ali alguma salada no buffet de café da manhã, e sei que no Japão também, por ter algumas alunas lá do Japão, sei que no Japão é hábito trazer salada como acompanhamento para o café da manhã. É legal, né? Abrir a nossa cabeça para essa possibilidade. Mas se você não gosta dessa opção, tá tudo certo, basta não acrescentar. A gente está aqui então com algumas fontes de carboidrato, vou começar por elas. Pão integral, pão francês convencional, nossas frutas, banana, mamão, geleia de fruta. Aqui na parte das proteínas a gente tem ovos mexidos, queijo cottage, um queijo amarelo, esse aqui no caso é o Minas padrão, mas poderia ser um mussarela. A gente tem requeijão e a gente tem aqui como representante do grupo das gorduras a nossa amada manteiguinha. Bom, e aqui vamos começar falando então pelo nosso amado pão. Paula, preciso tirar pão se quer emagrecer? Não, você não precisa. E aqui, quando a gente está falando de um pão convencional, né, à base de trigo, a não ser que você tenha de fato alguma doença intestinal que justifique a retirada do glúten, como é o caso de doença celíaca, intolerância ao glúten não celíaca, ou mesmo alguma doença inflamatória intestinal que se beneficie da redução do trigo, mesmo que por um período, aí você precisaria tirar. Mas para o objetivo de emagrecimento, você não precisa, nem mesmo precisa ser o pão integral. É claro que o integral ele vai ter vantagem sobre o pão branco, porque ele vai ter um pouco mais de vitaminas, minerais, fibras, mas se você não gosta do pão integral, prefere o pão francês convencional, dá numa boa para ter, porque o mais importante aqui é você entender que quantidade é o mais importante. Você precisa reduzir a quantidade da fonte de carboidrato que você costumava comer. Então observe que aqui eu poderia pegar muito bem uma fatia de pão, ou até se você vai com a cara dessa ideia, você poderia tirar o miolo e aí você ia ter 2 casquinhas, digamos assim, que talvez pesando lá daria o equivalente a uma fatia de pão. Então nesse caso eu vou escolher aqui uma fatia de pão francês para começar com as fontes de carboidrato. E Paula, e a fruta? Não poderia ser o pão mais a fruta, não? Olha, se você quer trazer a fruta como uma segunda fonte ali de carboidrato, nesse caso faz mais sentido ainda você reduzir a quantidade do pão. E nesse caso eu buscaria uma fruta que tem uma menor concentração de carboidrato. E como é que a gente avalia isso?
se não for pegar um aplicativo, que eu acho que ninguém precisa viver olhando as coisas em aplicativo, a gente pegaria uma porção de fruta que seja mais aguada. Se a porção da fruta é doce, quanto maior a concentração de água, quanto maior a quantidade de água que ela tiver ali, provavelmente menor a concentração de carboidrato que ela vai ter numa determinada porção. Então, nesse prato aqui, onde a gente tem banana, mamão e geleia, que é uma fonte, digamos assim, de carboidrato um pouco mais concentrada. É uma parente da fruta, já que a fruta foi utilizada aqui, só que ela vai ter uma concentração maior de carboidrato. Eu, particularmente, iria nessas escolhas daqui no nosso mamão. Por quê? Porque ele vai ter uma concentração de água maior e dentro de uma porção ali, média de uns 150 gramas, não vai ser exagerado no carboidrato. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui se você está gostando desse conteúdo. Deixa o seu comentário e se inscreve no canal, ativa o sininho se ainda não está inscrito para não perder nada do que rola por aqui. Pô, Paula, mas você botou aí esse pãozinho aí no prato, logo me vem o que? A ideia do combo, né? Pão com manteiga, esse combo maravilhoso. Mas eu te faço a pergunta, precisa mesmo? Sim, eu sei que fica óbvio muito mais gostoso com manteiga. Manteiga é tudo de bom. Mas repare, faça o seu ovinho, que é a fonte de proteína que a gente vai falar já já, com uma geminha mais molinha, sabe? Eu gosto de deixar a última gema para estourar só no final, quando eu já tô com a frigideira desligada. O ovo vai ficar bem úmido, bem macio, e aí você pode dispensar talvez a sua manteiguinha. O que é que você acha? Afinal, gente, quanto menos gordura livre a gente puder adicionar ao nosso prato, melhor vai ser para o processo de emagrecimento. Então, se a sua fonte de proteína aqui, no caso, os nossos ovos, se já tem gordura, por que eu vou adicionar mais? Adicione apenas o suficiente para untar a frigideira ali na hora de fazer. Pode ser feito tanto com manteiga quanto azeite. A ideia é só adicionar o mínimo necessário para que você consiga fazer os seus ovos. E a manteiga que você adicionaria extra no pão, essa daí a gente vai abrir mão. E agora vamos aqui para as fontes da proteína, que vocês sabem que isso aqui é o importante para a gente continuar montando aqui o nosso prato, né? Vou até colocar aqui o mamãozinho aqui do lado, a nossa fatia de pão e vamos aqui para a fonte de proteína. Os ovos, eles são um clássico, né, no café da manhã. E a gente pode considerar os ovos como uma fonte de proteína rica em gordura. Em média, um ovo, ele tem em torno de 6 gramas de proteína e 5 gramas de gordura. Não seria melhor, então, tirar a gema, Paula, que é o que concentra toda a gordura? A gema, gente, tem metade da proteína do ovo e concentra praticamente todos os antioxidantes e substâncias que são super saudáveis pra gente. Então, eu não abro mão da minha gema. Eu prefiro comer o ovo inteiro e diminuir a quantidade de ovos e acrescentar, por exemplo, cottage. 2 colheres de sopa de cottage, que também tem 50 gramas, que é mais ou menos o peso de um ovo, vai ter em torno de uns 6 gramas de proteína, 5 a 6, a mesma quantidade de proteína do ovo, com menos de 40% da quantidade de gordura que está presente no ovo. Opa! Olha que ideia boa então! Dá até para temperar o seu cottage ali para ele ficar com mais sabor e certamente ele vai ser uma opção bem melhor do que, o seu requeijão sagrado, que tem uma proporção de gordura infinitamente maior do que a de proteína. Então até se eu tivesse que enquadrar o requeijão em alguma categoria aqui, eu traria ele para perto da nossa manteiga como fonte de gordura. Então vou preparar aqui. Já entenderam, né, que cottage é uma boa opção para a gente usar, até em substituição ali parcialmente dos nossos ovos, né, já que ele vai ter uma melhor proporção de proteína versus gordura. E vou colocar também os meus ovinhos inteiros, que eu não sou obrigada a tirar gema de ovo e fazer omelete de clara, Deus que me livre. Prontinho! E para aumentar o volume, você ainda poderia trazer, por exemplo, uma saladinha, uma cenoura ralada para fazer junto com seus ovinhos, talvez, ou umas fatias de cebola, ou um tomatinho. O que você acha? Não, Paulo, eu não acho que nada disso combina, então tá tudo bem. Seria uma vantagem aqui no seu prato, mas você pode deixar de fora, não tem problema não. Outras ideias que a gente conseguiria fazer com o que a gente tem disponível aqui, a gente poderia pensar numa crepioca recheada com bastante cottage e um pouquinho de geleia. A gente usaria os ovos e só um pouquinho de tapioca para fazer a massa. A gente pode pensar num pão recheado com patê à base de frango e cottage, botar bastante patê ali em cima da fatia de pão. A gente poderia pensar numa panqueca de banana com ovos e canela. Canela, por sinal, que é super interessante a gente trazer para junto das fontes de carboidrato, porque auxilia ali no controle glicêmico. A gente poderia pensar também num bowl assim com bastante cottage,
um pouquinho de geleia de fruta e uns morangos picados, morango que tem bem pouco carboidrato, que você vê o sabor dele nem é adocicado, né? Levemente azedinho. O cottage ali assumiria mais ou menos o papel do iogurte. Eu gosto bastante dessa opção. Quando você tem conhecimento sobre a composição dos alimentos e entende como eles precisam ser combinados nas devidas proporções, aí o seu emagrecimento acontece com uma dieta gostosa. E se você quer entender como criar esse plano personalizado para você, que vai te levar ao emagrecimento duradouro sem abrir mão das comidas que você gosta, eu te convido mais uma vez a clicar no link da descrição e estar junto comigo nos dias 11, 12 e 13 de setembro no meu evento, O Grande Plano. Mas me conte aí, já curtiu esse vídeo? Aproveita e já deixa aí o seu comentário se alguma informação daqui foi novidade para você ou se você se identificou com algum erro que vinha cometendo aqui nas combinações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!